Você passou a vida inteira acreditando que o seu maior legado seria a sua capacidade de renúncia. Ensinaram para você que envelhecer com dignidade significa ser o porto seguro para os seus filhos, custe o que custar, e que o silêncio de uma casa grande é apenas o descanso merecido após décadas de labuta. Mas eu preciso te dizer uma verdade que talvez doa agora para te libertar depois. Essa métrica que você usa para medir o seu sucesso como pai, como mãe ou como provedor está falida. Se você sente que a sua conta bancária está esvaziando sem explicação, se a sua energia parece drenada antes mesmo do meio-dia, e se o peso da solidão se tornou um companheiro físico dentro dos cômodos da sua própria casa, o problema não é a economia do país ou o azar. O problema é que você permitiu que o seu portal de vida fosse transformado em um depósito de estagnação. Olhe para o Senhor Arnaldo. Aos 67 anos, ele deveria estar colhendo os frutos da paz, mas ele vive na penumbra. Vi. Na... Ele acorda cedo, prepara um café ralo para economizar e caminha pela sala, evitando olhar para as marcas de poeira nos móveis que sua esposa costumava polir com tanto zelo. A casa, que um dia foi cheia de risadas e passos apressados, agora parece um museu de coisas deixadas para depois. E o pior sinal de todos está logo ali, atrás da porta principal. Uma pilha de calçados velhos que ninguém mais usa, correspondências que ele não tem coragem de abrir e objetos quebrados que ele guarda por uma falsa sensação de necessidade. Ele acredita que o acúmulo é uma forma de segurança, quando na verdade é o ralo por onde sua prosperidade está fugindo. Arnaldo acredita que sua utilidade hoje se resume ao momento em que o telefone toca. Ele sabe que não é um pedido de bênção ou uma conversa sobre como foi o seu dia. É o filho, mais uma vez, pedindo um fôlego financeiro para uma oportunidade que nunca se concretiza, ou para uma dívida que Arnaldo não contraiu, e ele cede. E ele cede porque acredita que o amor é medido pela entrega total de suas últimas reservas, mesmo que isso signifique tropeçar no próprio lixo emocional que acumulou na entrada de sua casa. Ele sente um aperto no peito, uma falta de ar que o faz questionar se o tempo não passou rápido demais para que ele terminasse assim, sentindo-se um estranho no lugar que ele mesmo construiu. O que Arnaldo não percebe, e o que talvez você também não tenha notado ainda, é que existe um vazamento invisível em sua vida. Não é apenas o dinheiro que sai para as mãos de quem não o valoriza, é a autoridade que ele perdeu sobre o próprio território. A prosperidade não é apenas uma conta cheia, é um fluxo de energia que exige clareza, espaço e, acima de tudo, limites. Quando você obstrui o seu portal físico com entulho, sapatos velhos e jornais úmidos, você está gritando para o universo que não existe mais lugar para o novo. Você está sinalizando que a sua vida parou e que qualquer um pode entrar, abusar e levar o pouco que restou de sua paz. Existe algo escondido logo atrás da sua porta de entrada, agora mesmo, que está drenando as suas reservas financeiras toda noite, enquanto você dorme. Um objeto simples, talvez algo que você nem veja mais de tanto que se acostumou com a presença dele, mas que funciona como um bloqueio magnético para a abundância. Se você não aprender a ser o guardião do seu próprio limiar, continuará sentindo esse sufocamento, essa sensação de que a escassez está batendo à porta, não por falta de esforço, mas por um excesso de sujeira física e emocional. Arnaldo ainda não sabe, mas ele está prestes a descobrir que a sua casa é o reflexo exato da sua alma e do seu patrimônio. E o que está para cruzar aquele portal obstruído mudará para sempre a forma como ele encara cada centavo e cada relação que ele permitiu que o consumisse até agora. Arnaldo sentiu o impacto antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Seu pé direito se enroscou naquela montanha de calçados esquecidos e jornais que a umidade de dias de chuva havia transformado em uma massa pesada e cinzenta. Ele tropeçou, o coração disparando em um sobressalto que não condizia com a paz que ele tanto buscava. O silêncio da casa foi cortado pelo som agudo do telefone fixo. Era um toque insistente, quase agressivo. Ele sabia quem era. Antes mesmo de atender, o estômago de Arnaldo se contraiu. Era o filho mais novo, com a mesma voz ofegante e o roteiro de sempre.
uma oportunidade imperdível que exigia apenas um último fôlego financeiro. Enquanto ouvia a justificativa para mais uma dívida que não era sua, Arnaldo olhou para a própria cozinha. A geladeira estava silenciosa e quase vazia, guardando apenas o básico para que ele não passasse fome, enquanto as economias de uma vida inteira escorriam por entre seus dedos para sustentá-la irresponsabilidade alheia travestida de urgência familiar. Ele desligou o telefone sem prometer nada, mas com o peso da culpa esmagando seus ombros. Foi nesse momento que uma batida firme ecoou na madeira da porta principal. Era algo raro. Quase ninguém visitava Arnaldo espontaneamente. Ao abrir, ele deu de cara com o Sr. Tanaka, um antigo amigo de seu falecido pai, um homem cujos cabelos brancos e postura ereta pareciam carregar uma autoridade silenciosa que o tempo não conseguiu desgastar. Arnaldo esboçou um sorriso e fez o gesto clássico de quem convida alguém para entrar, mas Tanaka não se moveu. O velho sábio permaneceu no limiar, com os olhos fixos não no rosto de Arnaldo, mas no chão, exatamente onde o entulho se acumulava atrás da porta. A recusa de Tanaka foi como um balde de água gelada. Ele olhou para Arnaldo com uma mistura de compaixão e severidade, e disse que não poderia entrar em uma casa onde o caminho estava obstruído. Tanaka explicou que a porta de uma casa não é apenas um pedaço de madeira, mas o portal por onde a vida e a fortuna respiram. Ele apontou para os sapatos velhos, para as caixas empilhadas e para a poeira que se assentava sobre o que deveria ser livre. Tanaka afirmou que o dinheiro tem um medo instintivo da sujeira e que a abundância jamais encontraria morada em um lugar que exala estagnação. Ele disse que Arnaldo havia transformado seu próprio portal em um lixão de memórias inúteis e que isso estava atraindo para a sua vida exatamente o que aquele entulho representava: o abuso e o descarte. As palavras de Tanaka atingiram Arnaldo como uma sentença física. Ele sentiu que não era apenas a entrada da casa que estava bloqueada, mas sua própria dignidade. Tanaka o alertou de que, ao permitir que o lixo físico tomasse conta do seu limiar, ele estava sinalizando ao mundo que qualquer pessoa poderia entrar e depositar ali seus próprios problemas, suas dívidas e seu desrespeito. O Sr. Tanaka partiu tão rápido quanto apareceu, deixando para trás um silêncio ainda mais profundo. Mas agora, esse silêncio não era de solidão, era de choque. Arnaldo olhou para as mãos trêmulas e depois para a pilha de objetos que ele mesmo guardou por anos, acreditando que o acúmulo era segurança. Agora, ele percebia que cada objeto inútil era um cadeado trancando a porta para a sua prosperidade. Ele estava diante de uma escolha que definiria se o resto de seus dias seria uma lenta descida para a miséria ou um retorno triunfante ao comando da própria vida. Mas para isso, ele precisaria enfrentar algo muito mais difícil do que uma simples faxina. Ele precisaria enfrentar o sangue do seu sangue, que estava prestes a bater aquela mesma porta. Arnaldo permaneceu imóvel diante da montanha de objetos que obstruíam sua entrada. O silêncio que se seguiu à partida de Tanaka era pesado, carregado de uma tensão que parecia vibrar nas paredes descascadas. Ele olhou para as mesmas mãos que construíram muros e ergueram uma família, e sentiu uma súbita onda de irritação. Quem era Tanaka para julgar sua casa? Quem era para aquele homem para dizer que um par de sapatos velhos ou uma pilha de jornais acumulados eram os culpados por sua conta bancária estar no vermelho? Arnaldo buscou o conforto da negação, aquele cobertor puído que usamos para nos proteger das verdades que não queremos enfrentar. Ele pensou que a desordem era apenas o sinal de uma vida vivida, de memórias que ele não tinha o direito de descartar. Afinal, cada objeto ali tinha uma história, ou pelo menos era nisso que ele tentava acreditar para não admitir que tinha perdido o controle sobre o próprio espaço. Talvez você também sinta esse mesmo peso agora. Aquela voz interna que sussurra que mudar dá trabalho demais, que as coisas sempre foram assim e que, no fundo, você já não tem mais idade para revoluções. Arnaldo se sentou no sofá gasto e suspirou, tentando convencer a si mesmo de que a culpa de sua exaustão era da idade, do governo ou do azar, mas nunca de sua própria omissão.
Ele justificava o abuso do filho como um sacrifício necessário. Se ele não ajudasse, quem ajudaria? Ele carregava a crença de que ser um bom pai significava ser um mártir, um poço sem fundo, de onde todos podiam tirar água, mesmo quando o fundo já estava seco e rachado. Ele tinha medo de que, ao limpar aquela porta e impor limites, ele se tornasse um homem egoísta, alguém que virou as costas para o próprio sangue. A resistência de Arnaldo era uma âncora fincada no lodo do passado. Ele temia o vazio. Se ele retirasse o entulho da porta e se ele parasse de carregar os problemas dos filhos nas costas, o que sobraria dele? O medo da própria liberdade é muitas vezes maior do que o medo da miséria. Ele olhou para o telefone, esperando que ele tocasse novamente, ansiando por aquela dose de adrenalina que vinha com a urgência alheia, apenas para se sentir útil por mais alguns minutos. Ele se agarrava à dor porque a dor era familiar, enquanto a prosperidade parecia um terreno desconhecido e perigoso. O peso daquela vida inteira de renúncias parecia uma armadura que ele não sabia como despir sem se sentir vulnerável. Ele caminhou até a cozinha e serviu-se de um copo de água, evitando o olhar fixo para o canto da porta. Ele tentava ignorar que cada passo que dava naquela casa era um desvio de obstáculos que ele mesmo permitiu que crescessem. A mente de Arnaldo criava labirintos lógicos para proteger sua estagnação. Ele pensava no tempo que levaria para organizar tudo, na energia que não tinha e na possibilidade de Tanaka estar redondamente enganado. Mas, no fundo de sua alma, onde a verdade não aceita subornos, ele sabia que a resistência não era contra a limpeza física, mas contra a morte do homem passivo que ele havia se tornado. Ele estava em uma guerra silenciosa contra si mesmo, defendendo com unhas e dentes as correntes que o impediam de caminhar em direção à luz que Tanaka havia vislumbrado. O confronto final não seria contra o lixo ou contra o filho, mas contra a sua própria vontade de permanecer invisível dentro da própria história. Enquanto ele hesitava, a sombra do entulho parecia crescer, ameaçando engolir o pouco que restava de sua coragem antes que a noite caísse. Arnaldo finalmente se levantou. Ele sentiu uma centelha de coragem que não visitava seu peito há anos. Ele caminhou até a porta e começou a puxar aquela sacola pesada de sapatos sem par. O suor começou a brotar em sua testa e cada objeto retirado parecia tirar 1 quilo de seus ombros. Ele estava finalmente limpando o portal. Mas o destino gosta de testar a profundidade da nossa convicção antes de nos entregar a recompensa. O telefone tocou novamente. Não era o toque insistente de antes. Era um toque longo e sombrio. Quando ele atendeu, não ouviu o pedido de empréstimo habitual. Ouviu o choro descontrolado do filho. O rapaz não pediu dinheiro desta vez. Ele usou a arma mais letal que um filho possui contra um pai exausto: a acusação de abandono. O filho gritou que Arnaldo nunca esteve presente emocionalmente, que o dinheiro era apenas uma forma medíocre de compensar a falta de amor, e que, se ele não ajudasse agora, Arnaldo seria o único responsável pela ruína completa daquela família. Cada palavra era um estilete cortando a pele fina da autoconfiança que Arnaldo acabara de costurar. Ele sentiu um frio súbito subir pelas pernas. A mão que segurava o saco de lixo fraquejou. Ele soltou o fardo, e o som do entulho batendo no chão ecoou como uma nota de derrota absoluta. Ele percebeu que não importava o quanto limpasse o chão. As paredes daquela casa ainda estavam impregnadas com o sentimento de que ele era um fracasso absoluto. Você conhece esse sentimento perfeitamente. É aquela noite em que você apaga a luz e a escuridão parece pesar toneladas sobre o seu peito. É a percepção devastadora de que talvez as pessoas que você mais ama só suportem a sua presença, enquanto você for um facilitador para os erros delas. Arnaldo recuou. Ele abandonou a limpeza pela metade e se sentou na poltrona, cercado pelo caos que ele mesmo tentara combater segundos antes. A penumbra da sala parecia rir de sua tentativa patética de mudança. Ele olhou para as próprias mãos e as viu, velhas, trêmulas e inúteis, incapazes de segurar qualquer coisa que não fosse a dor alheia. Ele sentiu uma vontade imensa de chorar, mas os olhos estavam secos, queimando como o deserto de sua própria alma solitária.
Ele pensou no Sr. Tanaka e sentiu uma vergonha profunda. Acreditou que a sabedoria não era para ele, que ele estava irremediavelmente destinado a ser o depósito de lixo emocional de sua linhagem até o último suspiro. O silêncio da casa, que antes era um refúgio, agora era um tribunal impiedoso, onde ele era o único réu e o único culpado por sua própria miséria. Ele se sentiu minúsculo dentro da vastidão vazia de sua própria vida. Arnaldo fechou os olhos com força, desejando que o sono o levasse para longe daquela realidade onde ele era apenas um provedor descartável e um pai esquecido. Mas enquanto ele se entregava à derrota e ao peso do fracasso, um som vindo de trás da porta que ele deixara entreaberta mudou tudo. Não era o telefone, não era o filho. Era algo que Arnaldo não ouvia há décadas e que o fez sentir o sangue congelar nas veias. Um ruído seco, metálico e rítmico, vindo exatamente do lugar onde ele parara a limpeza. Algo ou alguém estava tentando cruzar o limiar, mas não da forma que ele conhecia. O portal, agora deixado em um estado de desordem ainda maior, havia atraído uma presença que Arnaldo não estava preparado para enfrentar no estado de fraqueza absoluta em que se encontrava. Aquele ruído seco vindo do portal não era um estranho tentando entrar. Era a própria vida batendo na porta de um homem que havia se esquecido de como ser o dono do próprio destino. Arnaldo abriu os olhos e, no silêncio daquela sala opressora, ele finalmente compreendeu a licou do Sr. Tanaka. O entulho atrás daquela porta não era apenas físico, eram os naus que ele nunca disse, as dores que ele aceitou como sendo suas, e o medo paralisante de ficar sozinho se deixasse de ser o provedor inesgotável. Ele olhou para as próprias mãos e percebeu que elas não eram trêmulas por causa da idade, mas por causa do peso de carregar vidas que não lhe pertenciam. Uma clareza cristalina invadiu o seu peito, uma sensacal de autoridade que ele acreditava ter enterrado junto com sua juventude. Ele se levantou com uma agilidade que desafiava o tempo. Sem hesitar, ele agarrou aquele saco de calcados velhos e objetos inúteis e o arrastou para fora, cruzando-se o limiar de uma vez por todas. Cada passo que ele dava para fora da casa com aquele fardo era uma corrente que se quebrava. Ele não estava apenas fazendo uma faxina. Ele estava expulsando a estagnacal que havia se alimentado de sua energia por décadas. O telefone tocou novamente. Arnaldo sentiu o coracal bater com forca, mas desta vez não havia medo ou culpa. Ele atendeu o filho com uma voz que não aceitava interrupções. Ele não gritou. Ele não acusou. Ele apenas afirmou que a sua casa estava fechada para dívidas e abusos, mas aberta para o amor que sabe respeitar fronteiras. Ele disse que seu papel como salvador financeiro havia terminado para que o seu papel como homem íntegro pudesse recomeçar. Ao desligar, Arnaldo sentiu o ar da casa mudar. A penumbra pareceu se dissipar, dando lugar a uma claridade que vinha da alma. Ele voltou para o portal e, ao retirar a última pilha de papéis úmidos que bloqueavam o canto da porta, seus olhos encontraram algo que ele julgava perdido para sempre. Um envelope de couro, antigo e preservado, que continha apólices de investimento e registros de ativos que ele havia esquecido no meio do caos emocional da viuvez. A abundância não havia partido. Ela estava apenas soterrada pela sua incapacidade de manter o seu território limpo e sagrado. Ele percebeu que o dinheiro sempre esteve ali, esperando que ele voltasse a ser o guardião da própria dignidade para se manifestar novamente. A cura de Arnaldo foi instantânea e irreversível. Ele não era mais o caixa eletrônico de uma linhagem irresponsável. Ele era o senhor de seu tempo e de seu espaco. Ele sentou-se à mesa da cozinha e tomou o seu café, sentindo o sabor real de cada gole, sem o amargor da preocupação alheia. O silêncio da casa, agora, não era solidão. Era paz. Ele havia aprendido que o portal de entrada e o filtro da alma e que nada entra ou sai sem a sua permissão soberana. A prosperidade voltou a fluir, porque encontrou um caminho livre de obstáculos e uma mente pronta para governar o que e seu por direito. Agora, eu quero que vós se faça exatamente o que o senhor Arnaldo fez. Não espere o amanhã, pois a escassez se alimenta da sua espera. Ao terminar de ouvir estas palavras, Vossi vai se levantar
e caminhar-te à sua porta de entrada principal. Vossi vai olhar para trás dela com olhos de guardião. Retire agora tudo o que estiver obstruindo o caminho: os sapatos velhos, os objetos quebrados, os papéis que Vossi não precisa mais. Limpe o chão de dentro para fora, como se estivesse varrendo a pobreza para longe de sua existência. Enquanto faz isso, diga em voz alta que nesta casa entra a vida e sai a escassez. Depois, mude um móvel ou um objeto de lugar para sinalizar ao seu cérebro que a energia mudou. Deixe um comentário aqui embaixo escrevendo a frase "Eu sou o guardião da minha porta". Esse e o seu selo de compromisso com a sua nova vida. Faça isso agora e sinta o peso saindo dos seus ombros enquanto a abundância encontra o caminho de volta para você. A luz do sol que entra pela janela da sala agora tem um brilho diferente. Arnaldo acorda sem o peso no peito que o acompanhou por tantos invernos. Ele caminha até a porta de entrada e sorri ao ver o chão limpo, livre de qualquer rastro de estagnacal. A casa respira. Ele não e mais um homem que se esconde atrás de memórias empoeiradas, mas alguém que governa o próprio espaço com autoridade e ternura. Os filhos vieram visitar no domingo, e pela primeira vez não houve pedidos de empréstimo ou histórias de urgência. Eles sentiram, no aperto de mão firme do pai e no olhar sereno, que o banco da omissal estava fechado. Arnaldo os recebeu com um bolo fresco e conversa sobre o futuro, não sobre dívidas passadas. Ele recuperou a poscal de patriarca, não pelo dinheiro que distribuía, mas pelo respeito que passou a emanar. A prosperidade que Tanaka prometeu não veio em um bilhete de loteria, mas na clareza de suas decisões. Sem o dreno constante das preocupações alheias, Arnaldo redescobriu a alegria de cuidar de si mesmo. Ele voltou a investir em seus pequenos projetos, viu suas economias crescerem novamente e, acima de tudo, redescobriu o valor do seu tempo. Alical e clara para ele e agora deve ser para Vossi também. O seu lar e o reflexo da sua alma. Se Vossi permite que o lixo se acumule no seu portal, Vossi está dizendo ao mundo que a sua vida não tem mais valor. Mas quando Vossi limpa o caminho, Vossi convida a abundância para se sentar à sua mesa. Agora chegou o seu momento de selar essa transformação. Eu não quero que Vossi apenas assista a este relato e siga com a sua rotina de sempre. A sabedoria se torna poder quando e aplicada de forma prática e imediata. Eu convido Vossi a realizar um rito de passagem agora mesmo, um gesto físico que simboliza a retomada do seu poder. Levante-se e vá até a porta principal da sua casa. Olhe com atenção para o que está escondido atrás dela ou obstruindo a sua abertura total. Se houver sapatos velhos, caixas esquecidas, guarda-chuvas quebrados ou qualquer objeto que Vossi não usa há meses, retire tudo imediatamente. Não mova para outro cômodo, coloque para descarte. Sinta o espaço físico e emocional que se abre nesse instante. Pegue uma vassoura e limpe o limiar da sua porta de dentro para fora, com movimentos firmes, como se estivesse varrendo a escassez e a cansaço para longe de sua existência. Enquanto realiza esse gesto, diga em voz alta para que as paredes da sua casa ouçam que nesta casa entra a vida e sai a pobreza. Para selar essa mudança, mude um móvel de lugar, ou coloque um objeto que represente alegria em um ponto de destaque. Isso sinaliza para a sua mente que o fluxo de energia mudou e que Vossi reassumiu o governo do seu território. Quando terminar essa acal, volte aqui e escreva nos comentários a frase "Eu sou o guardião da minha porta". Esse comentário e o seu selo de compromisso com a nova realidade próspera que Vossi acaba de autorizar a entrar na sua vida. Faça isso agora e sinta a leveza de quem finalmente abriu o caminho para a própria felicidade.